Olá, seja muito bem-vindo a mais um dia de Super Aulas, uma iniciativa do Sistema Positivo de Ensino em parceria com o Estadão, que vai preparar você para o Exame Nacional do Ensino Médio de 2011. É hora de exercitar os seus conhecimentos com o super time de professores do Positivo, que trazem numa linguagem simples e direta todo o conteúdo necessário para que você esteja pronto no dia da prova. Então, se prepare, porque nessa bateria de revisões de hoje, teremos mais uma equipe campeã. É dia de Química, com a dupla de professores Tadeu e Nadim, de Matemática com o professor Adilson, de História com o professor Mocelin. E para dar o pontapé inicial nesta noite, é hora de uma super aula de Biologia com o professor Ricardo, que vai falar sobre o esgoto doméstico e alterações ambientais em rios e lagos. É com você, professor. Olá, pessoal. Vamos à nossa aula de ecologia, tratando da questão de meio ambiente, esgoto doméstico e os efeitos provocados em rios e lagos. Bem, pessoal, por trás dessa questão, nós temos o conceito de biodegradável. Muitas vezes é um conceito mal compreendido pelo pessoal, porque acaba ficando uma ideia de que biodegradável não causa problema no ambiente, o que não é bem assim. Os compostos biodegradáveis, eles também podem provocar alterações ambientais na medida em que se encontram em quantidades excessivas nesses ambientes, né? Bom, mas o que é mesmo um composto biodegradável? Como o próprio nome está dizendo, biodegradável é todo aquele composto que sofre ação biológica de seres vivos, especialmente os micro-organismos. Então, por exemplo, um restaurante, digamos numa hipótese, ele joga o resto de comida do seu trabalho diário num rio. Ora, esse material, arroz, feijão, casca de frutas, borra de café, esse material todo será consumido por micro-organismos, ou seja, micro-organismos irão devorar esse material e ele será biodestruído. Então, um bom exemplo de biodegradável. Podemos também pensar no papel, que é celulose, matéria orgânica, que também sofre ação de micro-organismos, sendo considerado também um composto biodegradável. Então, os esgotos domésticos, de uma forma geral, são enquadrados no grupo de esgotos biodegradáveis, ou material biodegradável. Restos do banheiro, restos da cozinha, restos da lavagem da louça. Todo esse material, uma vez lançado sem tratamento nos rios, as bactérias acabam por devorar e consumir, caracterizando-se, portanto, como um composto biodegradável. Bom, mas a gente ouve falar por aí que biodegradável é amigo da natureza, então o fato de nós lançarmos compostos biodegradáveis em rios e lagos, em princípio, não deveria trazer problema. Mas traz. O excesso de biodegradável vai gerar uma proliferação excessiva de micro-organismos. Ora, quanto mais material biodegradável na água, mais alimento para os micro-organismos. E quanto mais micro-organismos no ambiente, maior será o consumo de oxigênio por parte desses micro-organismos. Não se esqueça que muitos desses micro-organismos são aeróbios, ou seja, organismos que consomem oxigênio. Esses micro-organismos, em princípio, já estão na água, em quantidades muito pequenas, naturais e compatíveis com o equilíbrio do ambiente. Mas, na medida em que excessos orgânicos, como esgotos, por exemplo, são lançados na água, automaticamente o número desses micro-organismos cresce e cresce muito. E na medida em que cresce o número desses micro-organismos, cresce também o consumo do gás oxigênio que se encontra dissolvido. E é justamente nesse ponto, com o aumento no consumo de oxigênio, que vai começar uma cadeia de problemas que vai levar a um novo conceito ecológico, que é o conceito de eutrofização. Eutrofização. Bom,
Então vejam bem, nós sabemos até agora que esgoto doméstico é um material biodegradável que, uma vez lançado na água sem tratamento específico, leva à proliferação de micro-organismos. E também sabemos que a proliferação excessiva desses micro-organismos leva a um consumo exagerado nos níveis de oxigênio. Certo, mas onde é que entra esse novo conceito agora, eutrofização? A eutrofização vai ser uma consequência de todo esse processo que começou com o lançamento do esgoto doméstico não tratado nos rios. No final, nós vamos compreender que a eutrofização se caracteriza pelo excesso de sal mineral na água. Ora, na medida em que esse material orgânico é lançado nos rios e os micro-organismos começam a decompor, começam a se nutrir desse material, inicia-se o processo de decomposição. Na medida em que o esgoto é decomposto, toda a sua matéria orgânica, lá no final da cadeia, vai se transformar em sais minerais. E esses sais minerais vão se concentrar no ambiente aquático. E aí nós vamos compreender também que o excesso desses sais minerais, fruto da decomposição microbiana do esgoto, também vai se somar nesse processo global, que é o efeito nocivo que o esgoto sem tratamento, o esgoto doméstico, acaba provocando nos rios e lagos. Bom, agora nós temos um panorama geral do que vai acontecer. Portanto, agora vamos especificar passo a passo tudo o que vai acontecer, desde o lançamento do esgoto sem tratamento no ambiente aquático até a consequência final, que é a morte desse ambiente por eutrofização. Vejam, tudo começou com o lançamento do esgoto. Então podemos organizar assim nossas ideias, até para facilitar o nosso aprendizado. Na medida em que o esgoto é lançado na água, imediatamente a população de micro-organismos aeróbios aumenta. Na medida em que aumenta a população de micro-organismos aeróbios, imediatamente nós vamos ter uma redução do nível de oxigênio dissolvido. Isto desencadeia o início do desequilíbrio, porque na medida em que reduz dramaticamente o nível de oxigênio dissolvido na água, os peixes, os moluscos e outros animais que dependem da água do rio automaticamente começam a sofrer. Vamos ter o que chamamos então de asfixia de seres aeróbios. Os peixes começam a morrer, os moluscos começam a morrer, crustáceos começam a morrer devido à falta de oxigênio. Na medida em que todo esse grupo de organismos começa a morrer, eles entram em decomposição, o que faz aumentar ainda mais a quantidade de matéria orgânica. Veja, o lançamento de esgoto já fez aumentar a matéria orgânica do ambiente. Com a morte por asfixia, devido à redução de oxigênio provocada pela multiplicação excessiva dos micro-organismos aeróbios, nós vamos ter um incremento, um aumento ainda maior da quantidade de matéria orgânica dissolvida nessa água. Com o aumento da matéria orgânica dissolvida na água, nós vamos ter um aumento ainda maior de micro-organismos aeróbios e um consumo ainda maior de oxigênio. Isso vai acarretar a morte dos organismos resistentes. Aqueles organismos que toleram a falta de oxigênio ou a redução dramática de oxigênio conseguem sobreviver por um tempo. Mas, na medida em que muitos organismos vão morrendo e entrando em decomposição, a população de micro-organismos aeróbios vai aumentando cada vez mais. Ora, quanto mais aumenta a população de micro-organismos aeróbios, mais reduz o nível de oxigênio, levando à morte dos demais seres aeróbios. Na medida em que esses seres começam a morrer, mais seres ainda vão morrendo, e aí cria uma bola de neve que vai aumentando, até que o oxigênio dissolvido na água atinge um nível muito baixo. Na medida em que nós atingimos níveis críticos de oxigênio, boa parte da fauna já morreu. E agora vai chegar um momento de um segundo grupo de micro-organismos mostrar o seu efeito. Trata-se dos micro-organismos anaeróbios, os micro-organismos que fazem a fermentação, fazem processos de decomposição sem a necessidade do oxigênio. São esses organismos, os anaeróbios, que vão fazer a fermentação, a liberação de gases tóxicos e a produção do mau cheiro, típico de ambientes poluídos por esgoto doméstico. Junto com a ação desses micro-organismos anaeróbios, nós vamos ter também, nesse processo de decomposição geral da matéria morta, a liberação de grandes quantidades de sais minerais na água, o que vai iniciar, então, o processo que comentamos no início da explicação, o processo
de eutrofização, que se caracteriza pelo excesso de sal mineral na água. Bem, o que nós temos no nosso panorama até agora? Muitos organismos morreram, entraram em decomposição por ação do esgoto sem tratamento ter sido lançado. Na medida em que essa matéria orgânica está em decomposição, a quantidade de sal mineral fruto da decomposição vai aumentar e aumentar em muito nessa água. Agora, um terceiro grupo de organismos vai se beneficiar desse processo. Trata-se do grupo das algas. As algas, como todo vegetal, depende de sal mineral para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento. Elas absorvem os sais minerais naturais dissolvidos na água para garantir o seu metabolismo, a sua síntese de proteína, a síntese de substâncias necessárias ao seu funcionamento. Mas, com o advento desse incrível material que entrou em decomposição, a quantidade de sal mineral aumentou e aumentou muito, o que acaba beneficiando essas algas que passam a proliferar e atingir números excessivos. Bem, então, o esgoto foi lançado, a população de micro-organismos aumentou, o nível de oxigênio diminuiu, o número de anaeróbios aumentou, a decomposição se acelera, a matéria orgânica se converte em sal mineral e as algas saem beneficiadas. A população de algas aumenta. Quando a população de algas aumenta, a água começa a assumir um tom esverdeado, a água fica verde, né? No nosso jargão aí de vestiba, a água fica verde. E quando a água fica verde, muito verde, conforme vocês podem acompanhar na imagem que está aparecendo na tela, vocês vão perceber que isso vai dificultar a entrada da luz. Quanto mais algas se proliferam na superfície, mais esverdeada a água fica. Quanto mais esverdeada a água fica na superfície, menos luz passa para as camadas inferiores. Ora, na medida em que a superfície escurece devido à proliferação excessiva de algas, nós vamos ter uma redução dramática na quantidade de luz nas camadas inferiores. E qual a consequência disso? Ora, na medida em que a luz não chega nas camadas inferiores do rio, do lago, as algas que vivem lá vão começar a morrer. E isso vai criar um novo problema para esse ambiente. Na medida em que a luz não chega nas camadas inferiores, uma vez que o excesso de sal mineral lá em cima, fruto da decomposição do esgoto, impede a passagem da luz, essas algas do fundo morrem. E quando as algas do fundo morrem, se interrompe um processo muito importante para a produção de oxigênio para os meios aquáticos. Trata-se da fotólise da água, uma das etapas que acontece durante o processo de fotossíntese. Ora, o vegetal precisa de luz para realizar a fotossíntese. E qual é a importância da luz nesse processo de fotossíntese? Esse esquema que vocês estão vendo na tela agora vai mostrar claramente para vocês que a luz participa de um processo que destrói a molécula de água. Durante o processo de fotossíntese, a planta produz grandes quantidades de glicose, C6, H12, O6. Vejam, a planta precisa de muito hidrogênio para fazer a glicose, que é o principal produto da fotossíntese. Mas qual é a fonte mais barata e universal de hidrogênio? Nada mais, nada menos do que a água, né? Então, durante o processo de fotossíntese, na fase clara ou ciclo de Rio, acontece a chamada fotólise da água, que vocês podem ver no esqueminha aí, onde a luz solar está quebrando a molécula de água. Fotólise, foto, luz, lise, quebra. Quebra da molécula da água. Quando a molécula da água se rompe, o hidrogênio é liberado e incorporado na glicose que está sendo formada. Ao mesmo tempo, o oxigênio da água, ele como não tem uma utilidade direta para a célula vegetal, ele é liberado para o ambiente e vai dar origem ao O2. Esse mesmo O2 que eu e você estamos agora respirando. Esse oxigênio que agora está aqui no ar, servindo para as nossas mitocôndrias fazerem a respiração celular, que, lembrando com vocês, é um processo que libera energia na forma de ATP, este oxigênio, então, ele há um tempo atrás, ele não estava aqui no ar, ele fazia parte de uma molécula de água que foi quebrada durante a fotólise, que acontece na fase clara da fotossíntese. Agora vamos juntar as pontas. Ora,
A proliferação excessiva de micro-organismos devido ao excesso de matéria orgânica da água oriunda do esgoto sem tratamento resultou num excesso de sal mineral na água. Com a proliferação excessiva de sal mineral na água, nós tivemos uma multiplicação exagerada de algas. A superfície ficou esverdeada, a luz não consegue chegar no fundo, as algas do fundo sem luz não conseguem realizar a fotossíntese, ou seja, não conseguem realizar a fase clara, a etapa da fotólise, onde a água é quebrada, liberando o oxigênio, que é essencial para a respiração dos seres aeróbios da água. Então, na medida em que as algas se proliferaram em cima, a luz não chega embaixo. Sem luz embaixo, não acontece a fotossíntese, não acontece a produção autônoma de oxigênio pelo próprio recurso hídrico. Ou seja, o próprio rio não produz mais o oxigênio de que ele tanto necessitava. O oxigênio já estava baixo pela proliferação excessiva de seres aeróbios. Agora, nós temos um processo que se agrava ainda mais. Com a morte das algas das camadas inferiores, a produção de oxigênio por fotossíntese se cessa. E aí nós temos uma redução ainda maior na quantidade de oxigênio dissolvido na água, o que vai liquidar com praticamente todos os seres aeróbios desse ambiente. Como vocês podem perceber, então, o fato de um composto ser biodegradável não nos dá o direito de dizer que ele não causa problema. Biodegradáveis, como esgotos domésticos, por exemplo, lançados sem tratamento em ambientes aquáticos, podem sim causar problemas. O excesso de biodegradável leva à eutrofização do ambiente aquático. Eutrofização, então, se caracteriza pelo excesso de sal mineral na água, que pode ser, como a gente está estudando nesse caso, provocado pela decomposição da matéria orgânica do esgoto doméstico sem tratamento. Mas, cuidado, que podem também existir outras fontes de sal mineral excessivo. Por exemplo, o desmatamento da mata ciliar. Na medida em que a mata ciliar, a mata ribeirinha, aquela mata que acompanha a margem dos rios, essa mata é devastada, a erosão provocada pela chuva vai levar grandes quantidades de lama e terra para dentro do rio. Ora, essa lama e essa terra nada mais é do que grandes quantidades de sais minerais que podem, da mesma forma, gerar a proliferação excessiva de algas. A água fica verde na superfície. Na medida em que a água fica verde na superfície, a luz não passa para o fundo, as algas do fundo morrem, o que interrompe o processo de fotossíntese, impede a fotólise e a liberação de oxigênio natural nessa água acaba cessando. Nós podemos ter também casos de eutrofização de recursos hídricos pela liberação de esgoto industrial, por exemplo, fábricas de adubo. Adubo, é basicamente um alimento, um nutriente para vegetal. Na medida em que se produz alimento para vegetal, se mexe com enormes quantidades de sais minerais. Se não houver um manejo adequado dos restos dessas indústrias e eles forem lançados na água, nós temos também aí um caso de aumento exagerado na concentração de sal mineral, o que leva a essa tal de eutrofização. Resumindo, então, como é que nós podemos esquematizar na nossa cabeça esse raciocínio todo e compreender o processo que os esgotos domésticos acabam causando nos ambientes aquáticos quando não há o tratamento? Então, vamos organizar o nosso raciocínio. Há o lançamento do esgoto sem tratamento. A quantidade de matéria orgânica aumenta na água. Com o aumento na quantidade de matéria orgânica, nós temos a proliferação excessiva de micro-organismos aeróbios, que consomem oxigênio. Na medida em que aumenta a população de micro-organismos aeróbios, naturalmente, reduz o teor de oxigênio dissolvido. Com a redução do oxigênio dissolvido, nós vamos ter a morte de uma série de animais, como peixes, moluscos e crustáceos, por asfixia. Na medida em que esses animais morrem por asfixia, eles entram em decomposição e a população de anaeróbios decompositores aumenta também. Com o aumento da população de anaeróbios, nós temos um nível de fermentação maior, nós temos liberação de gases tóxicos, nós temos a liberação de grandes quantidades de sais minerais na água. Com o excesso de sais minerais, nós temos a proliferação excessiva de algas na superfície, a água fica verde e na medida em que a água fica verde, escura, a luz não passa para as camadas inferiores. Como a luz não chega nas camadas inferiores, as algas das camadas inferiores morrem.
Com a morte das algas nas camadas inferiores, bloqueia-se o processo de fotossíntese, reduz a produção de oxigênio, o que vai causar a morte de uma enorme quantidade de seres aeróbios. Resumindo então, o nosso resumo do resumo, o esgoto biodegradável leva, quando não há o tratamento adequado, leva à eutrofização dos ambientes aquáticos. Beleza? Agora é com vocês aí, até a próxima.